10 horas e 38 minutos no Jornal da CBN. A gente está recebendo o Ricardo Rous. Ele é presidente da Associação Brasileira dos Estudantes do Ensino à Distância. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, Bom Douglas. recebê-lo aqui na CBN. Um bom dia para você, um bom dia para toda a audiência da CBN. Um prazer imenso estar aqui na CBN Santos, que é minha cidade, né? Eu sou santista de nascimento, moro em São Paulo e viajo pelo mundo, mas sou santista de nascimento, então é um prazer imenso estar na minha terra natal. Você sabe que é interessante, a gente fala dos santistas, né? Algumas pessoas não sabem, mas o ministro do STF, ele... me fugiu agora o nome dele, olha só que branco que deu, ele é de Santos. Não é André. André Mendonça, não? André Mendonça. André Isso, Mendonça. É André. Será que André? Tantos nomes. Ele é santista. Que é interessante que muitas figuras, isso é natural em todos os municípios, não é só de Santos, que acabam tendo aí o seu estrelato, a sua ascensão profissional, e às vezes eles atuam em outras áreas, outras regiões, mas não esquecem as raízes, que é o teu caso, Ricardo. Agora, você, há quanto tempo que você praticamente deixou a cidade de Santos e acabou ganhando outros municípios do estado de São Paulo? Faz muitos anos, hoje eu estou com 47 anos, então desde os meus 15 anos de idade eu já não estou mais aqui, faz alguns aninhos. Eu rodei por alguns outros lugares, né, do Brasil, mas moro em São Paulo há muito tempo, sou paulistano de coração. Perfeito. E santista também, de nascimento e coração, e torço pro Peixão, né? Não pode deixar isso de lado. Eu acho melhor a gente pular essa parte, né? Por enquanto, né? É verdade. Nada contra o Peixe, que eu de também jeito sou nenhum, santista, de jeito nenhum. Mas não é um bom momento para falar sobre isso. Vamos falar do ensino à distância. Vamos falar. O que levou o Ricardo a criar uma associação? Não, você é presidente, necessariamente você não precisa ser o criador. Foi um dos fundadores. De uma associação brasileira dos estudantes EAD. Por que eu provoco isso? Em primeiro lugar, para você explicar a razão da criação, e ao mesmo tempo eu vejo, você tem total liberdade de discordar, todos os nossos entrevistados têm total liberdade de discordar quando eu faço uma provocação. Algumas pessoas, elas são meio reticentes quando falam, peraí, EAD, curso à distância, não, sabe? Mas eu vejo um crescimento, isso é natural, do EAD por vários motivos. Talvez o tempo, talvez a quantidade de cursos, o aprimoramento, e talvez falta muito conhecimento para as pessoas que acham que o ensino à distância é só à distância e você não vai ter nenhum contato, não vai poder tirar uma dúvida, ou seja, talvez falta esse esclarecimento com relação ao EAD no Brasil, Ricardo. Douglas, você tocou num assunto super importante. Foi criada a Associação Brasileira de Estudantes de Educação à Distância justamente para ajudar a desmistificar um pouco o que era a educação à distância, como ela funciona e combater os preconceitos que existem, e são muitos, muitas vezes por parte do próprio poder público. Porque, na verdade, o que acontece? Hoje no Brasil, se eu te trazer alguns dados aqui, talvez você conheça, talvez parte da nossa audiência não conheça. Em mais de 80% dos municípios brasileiros... São mais de 5 mil municípios. São 4.555 municípios brasileiros não têm educação superior presencial. Não tem uma faculdade nesse município. São municípios pequenos, com menos de 40 mil habitantes, mais de 80% do Brasil. Para ter uma educação, tem que ser através da educação à distância. Tem que ser um polo, seja instituição pública, seja instituição privada, não importa, mas ela tem que montar um polo lá. Esses brasileiros, antes do advento da educação à distância, que nada mais é educação com tecnologia, mediada por algum tipo de tecnologia, e essa tecnologia pode ser um livro impresso, pode ser a internet, que agora é a mais popular das tecnologias, mas pode ser vídeo satélite, pode ser televisão, pode ser rádio, já foi por muito tempo rádio. Tivemos educação por rádio por algum tempo. Hoje, basicamente, nós estamos falando de educação por computador, intermediada pela tecnologia da internet. Maior parte dos cursos à distância no Brasil é assim. E essas comunidades de cidades pequenas, com menos de 40 mil habitantes, 30 mil habitantes, 20 mil habitantes, cidades do interior de São Paulo com menos de 3 mil habitantes, por exemplo, e eu estou falando do estado de São Paulo. Agora você imagina norte brasileiro, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas. Então, essas comunidades dependem necessariamente de ter polos de educação à distância para levar educação superior. Estou aqui falando com vocês sobre educação superior. Então, para ter formação de professores, por exemplo, que o Brasil hoje está deficitário
Nós estamos à beira de um apagão de professores no Brasil. Não tem professor de matemática, não tem professor de química, não tem professor de física. E não é em Santos, não tem no Brasil. O déficit é de em torno de 24,5% de ausência de profissionais qualificados para dar aula de matemática, física, química e geografia. Então está se improvisando, pegando profissionais de outras áreas para tentar dar aula de matemática. Dados do Instituto do SEMESP, que é o Sindicato dos Mantenedores de Educação Superior no estado de São Paulo, junto com dados do INEP, que é um órgão do MEC, projetam que a partir de 2040 vai ter um déficit de mais de 235 mil professores de matemática no Brasil. Isso porque os dados de provas como o PISA, por exemplo, que é um exame internacional que mede a qualidade da educação de jovens de 15 anos de idade em países da OCDE, o Brasil está sempre nas últimas posições. Se for medir matemática, está nas últimas posições. Se for medir ciência, está nas últimas posições. Então, é um problema imenso a formação de professores no nosso país. Hoje, a educação à distância já é responsável por 50% da formação desses profissionais. Por quê? Justamente pela complexidade que eu te falei. Não tem educação presencial. Muitas pessoas não têm condições de se deslocar até uma universidade presencial. Se você olhar por esses municípios que não têm faculdade no próprio município, ele tem que ir para outro município. Isso já aconteceu com Santos há alguns anos. Pessoas tinham que vir de outros municípios da Baixada Santista para ter aula em Santos. Ainda acontece. Mas essa facilidade acontece aqui porque nossa região é uma metropolitana, as cidades são próximas e as cidades são planas, mas nem todas as regiões têm essa característica. Exato. E mesmo aqui é difícil. Posso falar como um cidadão que nasceu em Santos e morou um tempo no Guarujá. Para vir para cá, tem um custo adicionado financeiro e tem um custo de tempo, que muitas vezes você imagina uma pessoa com deficiência, como ela faria isso? Tem mais dificuldade para fazer isso, para se transportar pela cidade. Uma mãe solo, que trabalha de dia e que tem que ficar com seu filho à noite, como ela faz esse trabalho? Uma mãe atípica, porque hoje nós temos uma explosão de crianças, né, com atipicidade, com TEA. Imagina uma mãe atípica, como ela pode estudar? Essas pessoas estavam excluídas da educação superior, Douglas. E a educação à distância incluiu essas pessoas na educação superior. Por isso houve uma explosão de educação à distância no Brasil, de cursos de educação à distância, sem contar a diversidade de cursos que a EAD leva para esses municípios Brasil afora. Então houve a necessidade, só para responder a sua pergunta, da criação de uma associação que defendesse, que explicasse, que desmistificasse o que de fato é a educação superior à distância, que mostrasse para a população que não é uma invenção tupiniquim, não é uma invenção brasileira, existe no mundo inteiro, existe há muitos anos. A Universidade de Harvard faz, o MIT faz, Oxford faz, Columbia faz, grandes instituições no planeta o fazem com excelência, o fazem bem. Ricardo, e como que vocês fazem esse levantamento, esse mapeamento para tentar implementar esses polos, ou essa atividade não cabe à associação e sim para as escolas que têm como cursos o EAD? Olha, o Ministério da Educação é o órgão regulador da educação superior no Brasil, autorizador e regulador. Então, o MEC é quem autoriza uma instituição de ensino a fazer cursos à distância. Essa instituição já tem que existir, já tem que fazer cursos presenciais. E até a instalação do polo é o MEC que autoriza? É tudo o Ministério da Educação que autoriza. Até a instalação do polo, fiscalização do plano pedagógico dessa instituição, qual curso essa instituição vai oferecer, quantas vagas serão oferecidas, tudo é autorizado no primeiro momento pelo Ministério da Educação e, na sequência, fiscalizado pelo Ministério da Educação. Então, depende da instituição querer montar esse curso de EAD, ela tem que fazer a solicitação no EMEC, no sistema do governo federal, do MEC, e aí o MEC autoriza ou não. Em autorizando, ele autoriza dizendo quantos polos, em quais condições, tem todo um regramento legislativo para que seja aberto um curso à distância. O município que tem uma universidade ou estadual, ou privada, ou do estado, ou pública, isso impede de ter um polo nessa cidade ou não? De jeito algum. Inclusive Santos tem instituições presenciais, as muitas, e tem polos da Univesp, por exemplo, que é uma instituição que eu tenho feito um trabalho de defesa muito forte, vou explicar um pouquinho daqui a pouco sobre ela, mas tem polos da Univesp aqui. Não tem nenhum tipo de impedimento, até porque a educação presencial é para um perfil de pessoas e a educação à distância é para um outro perfil. E o mais importante de tudo é a liberdade. É você ter a opção de escolher qual modelo de educação você quer cursar. Se você pode, tem condição de pagar um pouco mais, tem disponibilidade de tempo, de se deslocar e tal, para fazer um presencial, faça o presencial. Se você não tem condições, não deixe de estudar. É isso que nós queremos. Nós queremos que o cidadão brasileiro tenha acesso à educação superior de qualidade, seja no presencial, seja no à distância.
Você sabe o que é interessante que você fala, Ricardo? Quem saiu agora há pouco, que estava participando, é a doutora Samira Haddad, ela é coordenadora do curso de medicina da Eu UnoOeste. acompanhei a entrevista. E uma das atividades que a UnoOeste promove extra curso superior de medicina é justamente a participação e envolvimento com a população do Guarujá, promovendo mutirões, promovendo, ou seja, campanhas, no intuito até não só de minimizar a grande demanda em alguns exames ou ações na área da saúde, mas estando junto com a comunidade. E aonde que eu faço esse contraponto a respeito do ensino à distância? Talvez a gente veja que determinadas áreas, as próprias universidades ou EADs deveriam se comportar com uma certa responsabilidade com relação à região onde ela está inserida. Por exemplo, nós estamos aqui na Baixada Santista, a gente tem vários gargalos de logística. Nós temos uma grande discussão na terceira pista da Imigrantes, a gente tem uma grande discussão com relação à área da habitação, ou seja, será que esses cursos, aí eu colocaria todos juntos, ou seja, a universidade pública ou privada e até os cursos EAD não poderiam, através dos seus cursos, dar essa colaboração, aproveitando esses formandos anualmente que, ao concluir o seu curso superior, poderiam contribuir com o crescimento da nossa região? Olha, poderiam e deveriam. Em alguns casos, faz parte do tripé. No caso das universidades, faz parte do tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, fazer o trabalho de extensão e fazer um trabalho de pesquisa faz parte da essência da existência das universidades, sejam públicas, sejam privadas. Então, acho que é super importante. Além de fazer este trabalho que você sugeriu e que eu concordo, nós também podemos fazer formações específicas. Você citou várias áreas que a Sim. Baixada precisa, eu colocaria mais uma, que é o turismo. Pô, Nós temos que excelente. desenvolver o turismo na região da Baixada Santista, que já existe, mas que poderia ter um potencial muito maior do que tem hoje. Todo. O ano Não inteiro. dependemos do verão só. Exatamente. Então, as instituições estão aí para formar. Esse casamento entre academia e o mercado de trabalho, a vida real das pessoas é muito importante. Eu fiz uma viagem agora faz uma semana e meia, 2 semanas, para a Alemanha, para conhecer um modelo de educação técnica alemã. Fui conhecer em Portugal uma instituição de ensino superior que faz formação de professores à distância, com muito sucesso, vem ajudando Portugal a reverter índices nesse PISA, nesse Exame Internacional de Avaliação de Estudantes, e fui à Alemanha conhecer um modelo dual alemão, que me surpreendeu bastante, que é um modelo onde o aluno fica 2 dias na sala de aula, 1 dia ou 2 por semana estudando teoria na sala de aula, e os 4 dias restantes da semana ele vai para a empresa ter aula prática. Então ele já sai praticamente empregado, que a empresa que investiu na formação daquele jovem dentro do seu espaço, ela não quer perder aquele jovem, então ela já segura aquela mão de obra, tem praticamente zerado o desemprego de jovens, que é um imenso problema na sociedade brasileira, e lá na Alemanha eles resolveram com educação técnica. Então a empresa contrata, paga um salário, uma bolsa para esse estudante, ele estuda prática na empresa, indústria, serviço, são várias áreas, e 1, 2 vezes por semana aquela teoria que é importante ter também, no caso deles lá, ensino de matemática, idioma alemão, mais o complemento da teoria da prática que aquele aluno teve na empresa. Eu achei esse modelo muito interessante, chama Sistema Dual de Educação na Alemanha, fica aberto para todo mundo conhecer, mas eu acho muito bacana e fica aqui a dica para os nossos políticos implementarem isso no Brasil, que sabe, nosso governador Tarcísio de Freitas, porque temos as ETECs já em São Paulo, FATECs. e as FATECs e as ETECs. Eu acho que poderia ser um complemento às ETECs muito importante esse modelo dual. Você sabe, Ricardo, esse tema me encanta e eu, muito rapidamente, antes de a gente provocar, que eu quero que você fale mais sobre a Univesp, mas falar, olha só, a falta, e eu quero ser o mais educado possível, mas a falta de habilidade dos nossos governantes e não ter uma visão que você muito rapidamente colocou, ou seja, antes da reforma da educação, vamos ficar só no estado de São Paulo, a gente tinha o primário e tinha o ginásio e o colegial. O aluno ficava 4 do primário, mais 4 do ginásio, 8, mais 3 do colegial, ele ficava 11 anos e ele não saía com uma definição profissional. Aí ele ia falar assim, peraí, acho que eu vou ser advogado. Meu pai, advogado? Eu vou fazer direito.
e depois ele, no meio do curso, ele, não era isso que eu quero. Olha só o tempo que ele perde. Aí a gente mudou agora nessa reforma, já tem alguns anos, a reforma da educação, que é o ensino fundamental, o ensino médio, que a única avaliação, a meu ver, é justamente a prova do Enem. Só isso, que acaba auxiliando uma certa gratuidade para ele acessar os cursos superiores. Mas nem sempre, no meu entendimento, o Enem ele não é suficiente para revelar que aquele aluno quer trabalhar em tal atividade profissional. Esse exemplo que você viu na Alemanha, eu acho genial, porque eu vou ficar 2 dias estudando teoria, depois eu vou na prática, não era isso que eu esperava. É exatamente isso que eu esperava. Esse é o melhor termômetro, ou seja, em um mês, vamos mais longe, em um semestre, o aluno sabe aquilo que ele quer. Exato, e te complemento. Olha Quando aí. ele termina essa formação, ele tem uma profissão. Olha aí. Coisa que não acontece exatamente como você descreveu. Hoje o aluno termina o ensino médio da rede pública ou privada no Brasil, Douglas, é assustador. E eu tive a oportunidade, no caso, na condição de presidente da Associação dos Estudantes, visitar vários modelos de educação pelo mundo, de China, Canadá, América do Sul inteira, boa parte da Europa, África, entendendo e estudando educação. Aqui no Brasil, é um dos poucos lugares onde o cidadão termina o ensino médio, já lá no alto dos seus 16 anos de idade, e ele não serve para passar numa universidade pública, porque quem passa em universidades públicas no Brasil, na grande maioria, veio de escola privada, porque teve uma educação melhor. Ele não sabe nada sobre cidadania. Você perguntar para ele qual é a diferença entre um senador e um deputado federal, ele não sabe. Como funciona a sociedade onde ele vive, onde ele está inserido, o que é poder executivo, legislativo, judiciário, coisas do dia a dia que ele já usa. Ele não sabe e ele não está preparado para o mercado de trabalho. A grande pergunta é, para que a escola brasileira está formando jovem? Essa é a pergunta que eu também gostaria que os nossos representantes, e nos níveis estadual e federal, pudessem responder isso, para a gente ficar só nessa indagação, Ricardo, porque o nível escolar do Maranhão não é o mesmo do Acre, não é o mesmo de Minas e não é o mesmo de São Paulo, para ficar nesses 4 estados, entendeu? E é isso que às vezes eu fico muito triste quando a gente fala de educação no Brasil. Mas vamos falar da Univesp antes de terminar a sua participação aqui no Jornal da CBN. Olha, Douglas, a Univesp é uma universidade pública estadual. É a 4ª universidade pública estadual. Nós temos USP, Unesp e Unicamp, 3 instituições gigantes conhecidas. Em 2012, nasceu a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E hoje ela simplesmente é a maior universidade pública em número de alunos de graduação do Brasil. Hoje tem mais de 90 mil alunos, acabou de fazer um processo seletivo de mais 24 mil vagas no estado de São Paulo. Então, acredito que a partir de julho ela tem aí pelo menos 114 mil alunos de graduação. E a Univesp está sofrendo um ataque que, para mim, é muito importante e eu fico muito feliz em ter o teu espaço aqui para poder divulgar, porque vai afetar toda a Baixada Santista. Uma mudança nas diretrizes curriculares nacionais lá em Brasília, Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação, passaram a exigir para cursos de licenciatura, formação de professores, pedagogia, letras, matemática, história, geografia, 50% de presencialidade em sala de aula. No caso da educação à distância, 50% de presencialidade no polo. Vai ter que ir até o polo. O aluno que tinha as aulas teóricas todas online, modelo da Univesp, as aulas são todas online, ele tem trabalho ali de grupo e as provas feitas de forma presencial nos polos e o estágio, que é obrigatório, estágio na pedagogia, nas licenciaturas, na sala de aula, para pegar ali a prática e para trabalhar, ok? Com essa mudança nas DCNs, o aluno de EAD vai ter que ir 50% do tempo para o polo. O modelo da Univesp não tem condições de se adequar a esta realidade, porque ele foi criado, cresceu e é um modelo de excelência. O último ENAD de pedagogia, por exemplo, ENAD é um exame que avalia os profissionais que estão estudando, né, os estudantes de determinados cursos. No caso de pedagogia, os cursos da Univesp foram melhores do que 52% das universidades federais. Então, ela entrega um produto de qualidade, ela faz uma boa formação, ela leva educação em municípios que não têm educação presencial. São mais de 440 polos em mais de 386 municípios do estado de São Paulo. Mais da metade do estado de São Paulo tem polo da Univesp.
E desses 380, mais de 270 não tem outra forma de educação superior. Não tem educação superior presencial. O aluno só tem a educação à distância. Com essas mudanças nas diretrizes curriculares lá em Brasília, Douglas, vai deixar de ter educação à distância para a formação de professores, vai passar a ser semipresencial, e esses cursos, letras, pedagogia e matemática da Univesp não serão mais ofertados. Então, na Baixada Santista, por exemplo, tem polo em Santos, tem polo no Guarujá, tem Bertioga, tem Mongaguá, tem Praia Grande. Esses polos todos vão perder vagas de pedagogia, de letras e de matemática. Lembra que a gente falou que está com um apagão de professores? Vai deixar de ter o maior formador de professor hoje no estado, que é a Univesp, público, né? Se tratando de instituição pública, ela vai deixar de oferecer já no próximo vestibular, 2026-2027, mais de 1.000 vagas a Baixada Santista vai perder da Univesp, porque burocratas lá em Brasília não se preocuparam efetivamente com o dever que deveriam ter se preocupado, na minha opinião, e acabaram criando uma norma que dá um tiro no pé nas universidades federais. É óbvio que essa norma que eu estou falando, ela não serve só para a Univesp, ela vai pegar todos os cursos de educação à distância, mas no caso da Univesp especificamente e da Universidade Aberta do Brasil, que é um outro modelo de educação à distância que é oferecido pelo governo federal, também será impactado. As vagas também vão deixar, no caso da UAB, já não foram mais ofertados esses cursos. A Univesp ainda fez o seu último vestibular agora recentemente, com vagas de licenciatura, mas em conversas com a instituição, a partir de 2026/27, ou seja, o próximo vestibular, não serão mais ofertados. Então, muito rapidamente, isso aí tem como ser revertido ou não? Só tem dois caminhos: ou mudamos as DCNs em Brasília, ou temos que aprovar um projeto de lei na Assembleia Legislativa dando autonomia financeira e autonomia administrativa para que a Univesp tenha mais dinheiro, então passe a fazer a contratação desses profissionais de educação para não fechar os cursos. Esse ano não é importante de eleição, de sensibilizar os nossos representantes? Muito importante, porque a Univesp, você vê, provavelmente nenhum dos nossos ouvintes ouviu ninguém defendendo a instituição, porque nenhum político conhece, a maioria não sabe direito o que é, e está aí correndo solto os estudantes e a população do estado de São Paulo que vai ser prejudicada. Por isso nós criamos um movimento chamado SOS Univesp, que qualquer estudante da Univesp que estiver nos ouvindo, qualquer simpatizante que queira ter o polo da universidade, no Instagram, tem um site também, www.sosunivesp.com.br, você pode ir lá e participar do nosso manifesto. Nós vamos levar um abaixo-assinado para o Conselho Nacional de Educação em Brasília, ao ministro da Educação, e também vamos pedir a ajuda do nosso governador Tarcísio de Freitas, já que a Univesp está debaixo da tutela do Tarcísio, tenho certeza que o Tarcísio ainda não está sabendo do que está acontecendo lá em Brasília, e sim que ele souber, ele vai se manifestar defendendo os estudantes e a instituição, que é a instituição que mais forma professor hoje no Brasil. Ricardo, eu quero te parabenizar, nós chegamos no final da entrevista e, mais uma vez, eu vou deixar os microfones e as câmeras da CBN para que você retorne mais vezes, independente de presencial ou através do vídeo, do telefone, para que a gente possa, não digo pressionar, mas comentar com os nossos representantes. Nós estamos num período pré-eleitoral, muitos desses pré-candidatos estão sobrevoando as emissoras de rádio, TV, televisão, internet, podcast, e eu acho que é importante não só entrevistá-los, mas também de tê-los como responsáveis ou talvez um apoiador para tentar reverter. E aí eu vou querer que você retorne mais vezes para a gente poder levar a esses representantes que passarão com certeza aqui nos microfones da CBN. Combinado? Combinadíssimo. Muito obrigado, Douglas. Conversamos com o Ricardo Rose, presidente da Associação Brasileira dos Estudantes em Ensino à Distância.